Como vamos, irmãos? Tudo bem? Ótimo! Que bom encontrar vocês novamente. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus, buscando estudar as obras da doutrina espírita, mais especialmente a coleção Fonte Viva, cujos livros nós sempre escolhemos uma lição que possa ser útil ao nosso aprendizado. Todas elas são úteis, são ditadas por Emmanuel e psicografadas por Chico Xavier. Hoje nós vamos estudar o livro Caminho, Verdade e Vida. E o título da lição é Purificação Íntima. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Tiago 4:8. Tiago já nos menciona logo de início do estudo que nós buscássemos, como pecadores que somos, limpar as nossas mãos, ou seja, nos melhorarmos como seres humanos, limpando o nosso coração. As mãos aqui representam todo o nosso corpo, todo o nosso ser, nossa mente, os nossos pensamentos. Que os bons espíritos nos auxiliem sempre a levar aos nossos irmãos bons pensamentos, boas palavras, bons atos que podem com isso transformar o nosso interior. E isso vem a ser a limpar as mãos, pecadores, todos nós somos, né? E vós de duplo ânimo, ou seja, de firme propósito, nessa modificação e nessa transformação, purificai os corações. Quem estiver preparado com o duplo ânimo de vencer os obstáculos, há de purificar os corações. E aí, Emmanuel nos diz na lição: cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. Ora, meus irmãos, cada homem, todos nós, de uma maneira geral, somos conhecidos por aqueles que nos rodeiam durante a jornada evolutiva. Temos irmãos da caminhada, irmãos de família, irmãos de trabalho, irmãos no centro espírita, irmãos, enfim, que dividem conosco o caminhar, a nossa evolução, o nosso progresso, estamos juntos caminhando. E aqueles que dividem conosco essa caminhada, eles nos conhecem exteriormente, conhecem o ser que nós somos exteriormente, mas o nosso íntimo, na verdade, a vida íntima de que nós todos somos portadores, normalmente só nós próprios podemos fornecer esse testemunho, como diz Emmanuel. Só nós conhecemos o que somos realmente. E às vezes, se nós pararmos para pensar mais profundamente, muitas vezes nós nem nos conhecemos profundamente. Às vezes temos dificuldade de nos conhecer. Tamanha é a dificuldade que encontramos nesse trato entre o ser que aparece para o outro e o ser que nós somos efetivamente. Então, é difícil realmente a gente saber quem é. Então, às vezes, nem nós próprios nos conhecemos. E prosseguindo, o mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos, porque o bom sempre há de fazer boas coisas. Então, as expressões exteriores da pessoa boa há de aparecer como atos bons, expressões boas, palavras boas, bons sentimentos. Isso é o que nós vamos exteriorizar, trazendo de dentro de nós, do nosso interior, que é a fonte de todos os princípios bons ou maus. Se nós formos maus,
nós vamos mostrar também, muitas das vezes, aquela pessoa que nós somos. E aí, nesse ponto, muitas vezes, existe aquele que consegue se esconder da maioria das pessoas do que ele realmente é, não de todos, porque ninguém pode enganar o tempo todo. A gente pode enganar por algum tempo, por pouco tempo, mas o tempo todo, a todos igualmente, nós não podemos enganar, de sorte que o mal sempre uma hora há de surgir e aparecer, e nós haveremos de saber aquele que realmente desenvolve o mal dentro dele. Vamos procurar, portanto, buscar saber, antes de mais nada, quem nós somos efetivamente para nós. Vamos saber para nós, para depois exteriorizarmos para os nossos irmãos, porque somos necessitados de termos essa companhia, de termos esses irmãos de jornada. Nós não podemos viver sozinhos. Existe uma lei chamada Lei de Sociedade, que os homens, de uma maneira geral, a humanidade, precisa do outro para caminhar, não só para que ele possa crescer, mas também para que possa colaborar com o outro. Porque se o nosso trabalho maior é a colaboração com o outro, como eu vou colaborar com o outro se o outro não existe? Seria uma redundância, seria um absurdo nós observarmos esse deslocamento de sentimentos. Não poderíamos fazer isso. De qualquer maneira, diz Emmanuel, em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. E aqui está o ponto. Nós trazemos um passado de muitos erros, de muitas dificuldades de relacionamento. Nós trazemos um passado em que sempre fomos pesados à economia do planeta, porque erramos muito, praticamos muitos atos negativos. E esse passado é assim e foi assim, nós sabemos dessa verdade, porque estamos num planeta de provas e expiações. Se nós tivéssemos sido bons sujeitos, boas pessoas no passado, nós não estaríamos na Terra. Nós estamos na Terra porque, na verdade, nós cumprimos a nossa missão de maneira errada. Não cumprimos, melhor dizendo. Descumprimos a nossa missão. Não fizemos aquilo que deveríamos fazer. Erramos muito, fizemos muito mal, levamos certas pessoas, outras pessoas, ao desalento, ao desencanto, ao suicídio, à morte. Muito dessas coisas nós fomos capazes de fazer porque por intolerância, por egoísmo, por falta de amor ao próximo. Isso nós fomos desenvolvendo no decorrer do tempo. E isso precisamos ter essa vivência de ir descobrindo como podemos amar ao próximo. Mas no passado isso ainda era muito difícil entre nós. O amor ao próximo não era tão difundido como hoje a gente vê as doutrinas espiritualistas que estão a nosso favor, que vêm até nós nos mostrar como devemos agir, como devemos ter uma relação de amor e de graça, de bênçãos, de uma relação de felicidade com o outro. O outro há de ser sempre aquele que vai nos trazer o bem. Por que ele vai nos trazer o bem? Porque aquele irmão, por mais difícil que ele seja, em qualquer situação que ele esteja, ou de trabalho, ou de família, não importa. Aquele irmão difícil é o nosso professor hoje. É com ele que nós vamos aprender. Então, ele está nos fazendo um grande favor de estar caminhando conosco, porque nós vamos aprender com ele, esse irmão difícil. Portanto, todos nós precisamos uns dos outros. E sabendo
que tivemos um passado difícil, todos nós tivemos, vamos tentar tolerar esse comportamento ainda difícil, complicado, que muitos irmãos apresentam no decorrer da existência. Por isso, Emmanuel fala, em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas necessitadas de retificação. E prossegue, mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Ou seja, nós temos que trabalhar pela nossa purificação e ajudar na do outro se for possível. Trabalhar pela nossa purificação, nós precisamos fazer com que esse trabalho produza bons frutos, mas para isso nós temos que renunciar aos nossos hábitos negativos, nossas más tendências. Nós temos que renunciar àquele nosso lado negativo, que todos nós temos. Nós temos um lado que nos prejudica muito a marcha, e esse lado é preciso ser extirpado da nossa existência para que nós possamos ser melhores amanhã do que hoje. Nós sempre falamos isso, né? Porque é a nossa bagagem. Na verdade, o que levamos quando partimos, a nossa bagagem é aquilo que nós acumulamos durante a nossa existência de questões espirituais. São as nossos atos, nossas palavras de bem, de amor, de fraternidade. São essas coisas que nós juntamos e colocamos na nossa bagagem. O que nós fizemos de bem, as nossas aquisições morais, né? É por isso que quando nós partimos, nós sabemos que ainda estamos em débito. E quando retornamos à encarnação, nós temos que ainda resgatar esses débitos. E é sempre até nós terminarmos, Deus sabe quando, né? As nossas reencarnações sucessivas, para nos libertarmos dessas imperfeições. Por isso, esse é o trabalho de purificar, que não é tão simples quanto parece, porque nós vamos ter muitas encarnações para nos libertarmos das nossas más tendências. E prossegue Emmanuel. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Será muito fácil dizer eu agora sou de tal religião, eu sigo tal doutrina. É fácil dizer. E a adesão verbal a ideologias e aceitações de verdades religiosas é fácil para o homem. O problema é ele se transformar realmente em relação a essas verdades que chegam até ele, porque já é um grande passo, porque se as verdades ainda não haviam chegado até ele, se ele não tinha ainda despertado para essas verdades, realmente a boa religião, a religião levada a sério, com honestidade, realmente vai fazer com que ele descubra esse seu lado negativo e vá começar a trabalhar essa purificação. Isso já é um bom caminho, mas não adianta apenas aderir de lábios. Outra coisa, porém, é realizar a obra, ou seja, aderir de lábios é fácil. Outra coisa, porém, diz Emmanuel, é realizar a obra da elevação de si mesmo. Aderir é fácil, mas fazer a elevação de si mesmo, libertando-se das más tendências, realmente é muito difícil. Preciso, às vezes, muitas encarnações. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal
e do espírito de sacrifício. Tudo isso vamos precisar para fazer a nossa transformação dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade, onde nós temos a nossa relação de fraternidade, de companhia, de, quem sabe, de relação até familiar. Portanto, precisamos muito da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. Se nós não tivermos essa autodisciplina, dificilmente vamos, numa encarnação, dar 2 passos, porque uma encarnação é pouco tempo. Nós não contamos com muito tempo na encarnação. E nós precisamos de muito tempo, ou até às vezes menos, às vezes mais, depende da nossa autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. Se nós entrarmos nessas concepções, autodisciplina, compreensão fraternal e espírito de sacrifício de coração mesmo, nós vamos conseguir vencer mais facilmente, porque vamos nos doar através do nosso serviço de amor ao próximo. Vamos ter essa compreensão fraternal, vamos ter um espírito de sacrifício, lutar conosco mesmo contra aquelas imperfeições e ter a autodisciplina de nos modificarmos, sim, de prestar atenção em nós, de ver se realmente estamos trabalhando nesse sentido. E prossegue Emmanuel. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos a limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, como nós já comentamos no início, que eles tivessem mãos limpas para prosseguir. Renovassem suas ações, ou seja, se transformassem intimamente ao olhar de todos. É preciso que todos compreendam, todos vejam, todos percebam que você é uma nova pessoa. Embora você sinta que está se transformando, é preciso que essa maneira nova de ser, essa nova pessoa surja de você, aparentando para os outros também que você é uma nova pessoa. É preciso que isso se apresente adiante de você. Você é uma nova pessoa. Ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento, modificando esse sentimento que existe em nós para melhor, sempre para melhor, desejando amar o próximo e não pensando em nós. O pensamento em nós é muito negativo. Nós temos que pensar no próximo. O próximo é a nossa religião, como disse a irmã. Foi a Madre Teresa de Calcutá. Ela foi perguntada: qual é o seu Deus? Ela disse: o meu Deus é o próximo. E quem é o seu próximo? Minha religião é o amor. Ela diz: a minha religião é o amor. Qual é o seu Deus? É o amor. E qual é a sua religião? É o próximo. Isso é tão bonito que eu me confundi, porque é pequenininho, mas é lindo. Quem é o seu Deus? Qual é o seu Deus? Ela diz: o amor. E quem é o seu próximo? O meu próximo é o outro. Ela é muito linda, hein? A manifestação da nossa Madre Teresa de Calcutá. Portanto, no recinto sagrado da consciência, devemos ter, como diz Emmanuel, também a certeza de que estamos nos modificando, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz na soledade indevassável de seus pensamentos.
Só nós conhecemos profundamente, se é que conhecemos, quem nós somos. Se nós temos um coração bom e amoroso para com o nosso próximo, se amamos ao nosso Pai Todo-Poderoso com o maior amor do mundo, o maior amor que possamos ter é para Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, disse Jesus. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, ou seja, aqueles que têm força no agir, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Exatamente, meu irmão, foi o que nós dissemos. Não adianta falarmos. O essencial é fazer e ser, com autodisciplina, com amor, com muito amor. Muito obrigada, até a próxima semana. Se Deus quiser, que estejamos um pouquinho melhores a semana que vem do que hoje. Assim seja, graças a Deus.